aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui do programa Fechamento da Esporte TV, trazendo tudo sobre o jogaço e o massacre da seleção brasileira em cima do Panamá. 6-0, Brasil 2, Panamá. Com o destaque a Celefra. Os meninos do Ninho mandaram ver. O Vini Júnior fez um golaço e o Paquetá foi o homem do jogo. Jogou muito no segundo tempo, fez um golaço. E ele, o Léo Pereira, o Lancelotti está encantado com o Léo Pereira. Ele, no segundo tempo, substituiu a maioria dos jogadores, mas Léo Pereira ele não tirou. E Léo Pereira fez o primeiro tempo e o segundo tempo. Galera, tá jogando muito o Léo Pereira. E também o Paquetá e o Danilo. Quer saber de tudo? Vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa seu like e vamos pro vídeo. Quero agradecer pelo pessoal que esteve aqui no estádio, todo mundo que acompanhou o jogo pela televisão e dizer que a força do Brasil ela é muito grande, principalmente fora do Brasil, que eu vivo há muito tempo fora do Brasil. A gente sabe a importância que a seleção brasileira é para os caras de fora. Então, cara, compra a ideia, compra a briga da seleção. A gente vai dar o nosso melhor e, se Deus quiser, a gente vai voltar com o Hexa para casa. Rafinha, obrigado. Uma grande Copa para você e para o Brasil. Até a próxima. Ancelotti falando ao vivo aqui no Maraca. Boa noite, mister. Carlos Gil aqui, Globo. Tudo bem? Tudo bem. Parabéns pela vitória, pelo resultado. É uma festa bonita, mas gostaria de saber do senhor se o segundo tempo é um jogo muito distinto, né? E parece que a seleção conseguiu encontrar soluções e trocas de passe, fez mais gols, enfim, conseguiu, de certa forma, deslanchar na partida com a formação do segundo tempo. E claramente o primeiro tempo seria o time, entre aspas, titular e o segundo tempo reserva. O quanto essa atuação, seja ela coletiva ou de alguns jogadores em especial, pode fazer com que o senhor reveja alguns conceitos, até mesmo de sistema de jogo para o próximo jogo e para a Copa. Obrigado. Bom, a atuação da segunda parte una actuación importante para el equipo, para los jugadores que entraron, que mostraron calidad, que mostraron de poder competir con todos los otros de la lista. Ma tenemos que tener en cuenta también el rival que ha bajado un poco el ritmo, menos intensidad, más posibilidad de mostrar calidad. La primera parte es un partido distinto, boa cosa que temos que melhorar. Óbvio, é uma noite para nós bonita. Agradecemos, coisa mais importante, agradecer a torcida, o ambiente criado. Para nós é uma injeção formidável de confiança. Sé perfectamente que empezamos bien, con buena actitud, con compromiso. El trabajo empezó bien en estos días. Para terminar, el trabajo no es solo compromiso, actitud, es ser fuerte, resiliente, todos los días, todos los momentos, que sea un buen momento, malo momento, ser resiliente para terminarlo bien. Mister, Raiza Simplício da Placar, um pouco na linha da pergunta do companheiro, a gente tem visto que o teu time joga assim, Casimiro, Bruno Guimarães, aí o Luiz Henrique, era o Estevão, mas agora é o Luiz Henrique, Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. Existe a possibilidade, de repente, em algum atacante adicionar mais um meio-campista, como a gente viu hoje no segundo tempo? Isso passa pela sua cabeça mexer assim na equipe? Sim, passa por a minha cabeça a possibilidade de mudar a equipe, de mudar a estratégia. Eu acho que o jogo da segunda parte mete mais dúvida. Isto para mim é bom, é importante ter dúvida positiva. A verdade é que o jogo da segunda parte me mete mais dúvida. Isto é muito bom. Nessa linha, mister, o Thomas Christensen acabou de dizer que assistiu aos jogos contra a França e Croácia e que ele percebia que o Brasil castigava muito
quando havia erros no próprio campo de defesa do adversário. Na minha conta, o Brasil fez 24 gols, 6 pressing. Pressing, retoma, gol, como foi o primeiro gol hoje. Sim. Queria entender para você a importância disso, do pressing, e ao mesmo tempo, na linha do que perguntou a Raíssa, o time às vezes espaça demais, né? No primeiro tempo parece que há momentos de espaçamento. Há mesmo, ou uma impressão equivocada minha? Não, de acordo. A qualidade dos jogadores da primeira parte, obviamente, para a intensidade, para o tema físico que eles têm, são jogadores muito fortes, que pressionam muito forte, sobretudo arriba, um pouco menos atrás. Então, a pressão alta é um aspecto que queríamos fazer na primeira parte. A verdade é que quando nos sale a presión, que no sempre sale, es muy importante replegar más rápido y por eso creo que de acuerdo en que el equipo no estaba muy compacto. Esto ha sido bastante claro en la primera parte, un tema que tenemos que mejorar porque la solidez defensiva es muy importante, también porque con el bloque bajo nos permite jogar mais em contra-ataque. Mr. Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Faltam 13 dias para a Copa. O senhor já tem o seu time definido ou, nesse período, o senhor vai definir o time do senhor? Definido 100%, obviamente não. Faltam jogadores, porque falta Marquinhos, falta Magallanes, falta Martinelli. A lista não está completa. Sigo pensando que tenho uma boa lista, que me mete dúvida. Entonces hay que evaluar, hacer una evaluación del treino de estos días, de estos 13 días, porque también el juego de hoy mostró jugadores más en condición física, otro un poco menos. Entonces, con tranquilidad, con calma, al final vamos a tomar la decisión correcta. De una cosa estoy seguro, que van a ser 11 o primeiro jogo. Aqui, boa noite, Mister Patrícia Lopes, BIM Esportes. Os jornais internacionais estão repercutindo muito hoje essa vitória do Brasil. E o time do segundo tempo foi um time diferente, né, totalmente do primeiro tempo, em termos de também de atitude. E agora você fica com mais dúvidas do que certezas para a estreia contra Marrocos, porque os jogadores, os teoricamente reservas, eles tentaram a todo tempo essa vaga desesperadamente. E boa sorte na Copa do Mundo. Obrigado. A dúvida é tentar de escolher a escalação melhor para o primeiro jogo. A certeza é que temos um equipo muito forte. Oi, Carlos. Boa noite, tudo bem? Marcelo Marinho, da Litoral News. Ontem, a cena que rodou o mundo foi o Marquinhos indo consolar Gabriel Magalhães após o pênalti perdido. Você já viveu essa situação como treinador, como jogador, de finais vencidas ou perdidas numa decisão de pênalti? Marquinhos chegou a dizer logo depois que foi abraçar o Gabriel Magalhães porque lembrou do pênalti que ele perdeu na Copa. São dois jogadores, além do Martinelli, que o senhor está esperando aqui. Como é que você viu esse gesto do jogador que você já confirmou que é o capitão para a Copa? Bom, um gesto muito bonito de um companheiro de seleção. Creio a actuação de Marquinhos é uma actuação de um profissional espetacular. Neste sentido, estamos tristes por Gabriel, pero esto es el fútbol. Los penaltis se pueden fallar los penaltis, solo que tiene el coraje de tirarlo. Que no tiene el coraje de tirarlo no lo falla. Él tuvo el coraje, falló, pero es una derrota para él, ma la derrota es el comienzo de una nueva victoria. Boa noite, Mister. Rodrigo Matos, do UOL.
Eu queria saber sobre a orientação que você deu para o Danilo e para o Paquetá, quando ele entrou, Danilo Santos, né, do Botafogo. Sim. Porque no início parece que o Paquetá está jogando numa posição parecida com a do Matheus Cunha, Sim. mas depois eles começam a flutuar muito e trocar de posições. Você pediu para eles jogarem com um trio, mais ou menos no mesmo formato, e foi só a característica dos jogadores que acabou levando para isso? Empezamos la segunda parte con Paquetá más abierto, solo no aspecto defensivo. No aspecto ofensivo, Paquetá tenía que jugar por dentro, y jugó por dentro, y ellos mudaron la posición, pero ellos tuvieron el mismo papel. Por una parte del juego, Danilo jugó más por la izquierda, però o equipo estava bem equilibrado, a actuação de Paquetá foi muito boa a nível de qualidade, no posse da bola ajudou muito, marcou, assistência, então um partido de Paquetá de um nível muito alto. Mister Brownie, GE TV 2026 convocados. Os amigos perguntaram muito sobre a possibilidade, né, da variação do sistema de jogo com 3 meio-campistas, que é uma possibilidade que você deixa em aberto. Também existe, né, na sua cabeça, uma possibilidade já na estreia contra Marrocos também, um time com um 9 fixo, tendo em vista a atuação do Igor Thiago hoje, um time com um 9 mais parado, né, e sem propriamente o Matheus Cunha e o Vini alternando nessa função por dentro? Bom, Igor Thiago é perfil de delantero que eu acho que a equipe precisa, porque em alguns momentos do jogo, sobretudo quando pode ser que tu tem rivais que te metem pressão, tu podes jogar a bola para ele é muito forte, controla, então como perfil é muito importante para nós. Vamos a jogar com 3 médios. Io acho che la struttura difensiva è 4-4-2 e depois io posso eleger como hoje que Vinícius e Rafinha erano os dois na frente, que Cunha era extremo esquerdo. Estou falando solo de aspecto difensivo, porque a estratégia tu la puoi notar solo quando non tiene a bola, e quando non tiene a bola na primeira parte Cunha era esquerda, Casemiro, Bruno e Luis Henrique. Eu posso, como extremo, meter um meio ou um lateral. Depois, há que equilibrar o aspecto defensivo com o ofensivo. Isto é bastante claro e isto vai ser para a comissão técnica o tema até o primeiro jogo. Equilibrar melhor a equipe. Ancelotti, aqui Sim. à sua esquerda, aqui no fundo, Maurício Ferreira, da Rádio Band News Sim. FM. O senhor há pouco falou sobre a mudança do Paquetá com o Danilo no segundo tempo, e no primeiro tempo também vimos o Brasil com bola e sem bola, mudando o Vini Júnior e o Matheus Cunha. O Brasil com bola, o Vini mais aberto pela esquerda, e no momento da recomposição ele trocava com o Matheus Cunha, que fechava por aquele lado. A ideia é tirar do Vini um pouco dessa responsabilidade do Brasil sem bola, não ter tanto essa responsabilidade da marcação, e tendo em vista que talvez esse seja o seu quarteto mais próximo, né, da estreia da Copa do Mundo, com uma possibilidade de titularidade contra o Marrocos. A ideia contra o Egito talvez seja deixá-los por mais tempo em campo, até para melhorar essa questão da sintonia, de entrosamento? Obrigado. Bom, isto temos que evaluar o tempo do jogo, porque podemos fazer o mesmo ou podemos dar mais minutos aos jogadores que precisam mais treino. A posição de Vinícius é óbvio que a posição defensiva dentro lhe permite recuperar para ser mais com menos cansancio quando vamos a recuperar a bola. Isto é a única razão para que Vinícius vá defender um pouco mais por dentro.
diferente. O equipo primeira parte e o equipo da segunda parte são dois equipos diferentes. Mais posse, mais controle na segunda parte, mais transição e jogo rápido na primeira parte. Também isto é um aspecto que temos que considerar, porque este equipo temos jogadores rápidos, fortes no 1 contra 1, então jogar um futebol de posse, não vamos a evidenciar as características dos jogadores. Boa noite, Carlos. Vicente Dattoli, da Associação de Imprensa Esportiva Internacional. Uma das coisas que o treinador do Panamá destacou foi a força da seleção brasileira. Ele disse que até se surpreendeu um pouco com isso. Nós temos 12 dias até o Mundial. Até onde você pretende enfatizar a preparação física, lembrando que a gente não vai jogar no verão escaldante dos Estados Unidos. Nossos jogos são mais para o fim da tarde e augura o Mundial. E creio que a intensidade do jogo é um aspecto importante. Que queremos jogar jogos com intensidade, porque teremos as características físicas para jogar um jogo de intensidade. E nos preparamos para isso. Aqui, boa noite. Boa noite. Mister, você acabou botando um trio de ataque, é um trio de ataque jovem. O Hendrick, o Ryan tem 19 anos, o próprio Igor Thiago tem 24 anos. E durante a nossa passeada assim, na Granja Comari, a gente falou muito sobre tirar a pressão dos jovens. O quanto você vê a importância de tirar a pressão dos jovens no jogo contra o Panamá, dentro de casa, dentro do Maracanã, e também a importância do Ryan ter feito esse gol nas vésperas de uma Copa do Mundo. Obrigada. Eu acho que, como eu disse, estou muito contente da atuação dos jogadores, do ambiente que os jogadores criam no dia a dia, a seriedade, a profissionalidade. Temos uma mistura de experiência, entusiasmo, juventudes. Isto é muito bom. Pensando em Ryan, que é muito jovem, em Hendrick, em Estevão, que não está. O futuro da seleção brasileira, creio que é um futuro positivo e por isso é firmado 4 anos de contrato. Mister, boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite. Mister, o senhor falou muito sobre a opção de ter 3 meias, de ter essa mudança tática. Como é que o senhor encara hoje Paquetá e Danilo? Como substitutos do Bruno Guimarães, ou ele disputa uma vaga com um dos 4 da frente para um terceiro homem de meio campo? Boa noite, boa sorte, Rafael. Encaixam. Em um modo ou em outro, encaixam. Eu, como eu disse, não focalizar, porque se pongo Paquetá à esquerda, sei perfeitamente que não pode jogar de extremo. Però no aspetto difensivo può actuar como para controlar el lateral cuando empuja. Esto es bastante claro. Pero até a Copa eu quero criar um pouco de suspense, porque senão não temos tema para falar. É uma ajuda para vocês, para todos vocês, porque se acabou o tema Neymar, então agora que temos que fazer, isto é um bom tema para falar e para estar, para mim, despierto. Boa noite, Carlos. Aqui é o Centro, Bruno Cassucci, do GE. Globo. O Rafinha, ele pode desempenhar diferentes funções no ataque. Na seleção, a gente já viu ele jogando pelo lado direito, pelo lado esquerdo e hoje mais ao centro. Em qual dessas funções o senhor entende que ele rende melhor, que ele desempenha mais? Sim, é difícil de dizerlo. Obviamente ele não é um centroavante, não lhe pido de jogar centroavante, lhe pido de estar cerca da linha de defesa, porque eu acho que em aspecto de atacar a profundidade ele é o melhor do mundo. Então eu creio que mais perto da linha de defesa para atacar atrás é mais importante. Pero
eu nunca vou dizer a Rafinha onde tem que jogar quando temos a bola. Ele tem que ter sua criatividade e sua qualidade para buscar a posição correta. O que pido a Rafinha, como pido a todos, de posicionar-se bem quando não temos a bola. Heraldo, a última. Mister Heraldo Leite, Rádio Tupi, Salvador FM, Folha da Manhã. Mister, ninguém perguntou sobre o Neymar, o senhor falou bastante sobre ele na coletiva lá da Granja Comari, mas nesse ataque que hoje começou com Luiz Henrique, Rafinha, Matheus Cunha e Vini, se o Neymar estivesse pronto, onde ele entraria? Não exatamente no lugar de quem, mas em que função ele entraria no seu time? Ele tem que jogar na posição que tem que jogar dentro do campo. Não pode jogar por fora, não vai jogar extremo, vai jogar dentro do campo como punta ou como meia punta. Na posição que hoje jogaram Vini e Rafinha. Uma dessas duas posições. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, boa noite. Até os Estados Unidos. Muito bem, já a gente repercute o tom da entrevista, que é uma possível mudança de estratégia, de tática, mas antes, Bruno Guimarães falando na zona mista da seleção brasileira. Acho que um jogo diferente pelas 11 mudanças depois, acho que entramos muito bem, depois acabamos ali no primeiro tempo, principalmente, nos precipitamos em algumas jogadas, acho que como era o último jogo em casa, todo mundo queria fazer algo diferente, forçar algo a mais para fazer gol. Mas, no geral, positivo, se despedir com a torcida, com festa, com goleada, com boa atuação. Esse, para mim, foi o jogo e Maracanã, para mim, morei a 5 minutos do estádio, então é sempre especial. Bruno, é claro que tem uma diferença tática do que a gente viu no primeiro e no segundo tempo. No segundo tempo, um meio-campo mais preenchido, a qualidade dos jogadores, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, é indiscutível, mas, assim, talvez a facilidade que o Panamá teve para construir deixa um sinal de alerta de que você e o Casemiro precisam de mais gente ali na faixa de meio campo para saída de bola e para recomposição também? Olha, é uma pergunta difícil para mim responder, mas eu acho que a gente poderia ter marcado melhor, sendo sincero, no primeiro tempo. Acho que cedemos alguns espaços que não deveríamos. Acabou que no setor, às vezes, eles estavam 4-2, muitas vezes, que eles vinham com ponta para dentro e ficou um pouco difícil de pressionar. Então a gente ficou um pouco meio que na dúvida ali, porque tinha muitos jogadores, mas é o estilo de jogo, é um 4-2-4, acho que a gente tem que pressionar melhor, acho que a saída deles com 3 dificultou um pouco a nossa pressão, mas é isso, amistoso é isso, é para entender, acho que agora o Mister vai ajeitar para não ter problema para a estreia. Olha só, me parecem complementares as entrevistas, né? Quando o tom do papo com o Ancelotti foi mudança de estratégia e corta para o Bruno, ele falando que o 4-2-4 não precisa de ajuste, teve dificuldade na marcação contra o Panamá, não é a Espanha não, foi o Panamá que teve dificuldade. E hoje foi bem claro isso, né? Tanto que o Rafinha falou aqui pra gente antes. Sim. Entendeu? Assim, a pergunta, se eu não me engano, foi o PVC que fez. Da pressão. Sim. A bola tava o jogo 1-1 ainda, se eu não me engano. Uma bola em profundidade nas costas da zaga brasileira. Ele chegou e o Alisson fez uma boa defesa em diagonal, ele finalizou em diagonal. Bateu diagonal, cruzado. Você imagina você jogar contra uma seleção que você tem atacantes que são rápidos. Como a gente vê aí inúmeras seleções com atacantes que fazem a diferença, né? Então, gente, é óbvio que é o momento de errar. Exato. Esse é o momento de errar. É o momento de um amistoso como esse, que é um pouco mais tranquilo. Acaba sendo um treino de luxo para a seleção brasileira, né? Vou fazer uma pergunta para vocês, para cabeça de atleta. É normal que o reserva, num jogo como esse, contra uma seleção muito mais fraca, entre com mais fome do que o titular, que o titular se... Então tem isso. O titular, eu tô garantido, aqui é não me machucar, e o reserva entre com mais fome, opa, essa vaga é minha. Não é nem questão de garantido, porque é uma disputa de Copa do Mundo, mas você é o titular, o treinador já tinha dito que ia fazer as mudanças, que ia ser uma festa, né, que era um jogo responsável, mas que teria uma festa. Então, normalmente, o jogador que joga, ele sabe que esse jogo não seria tão decisivo para ele resolver os problemas. Agora, quem tá de fora, o Felipe falou uma frase que para mim é tudo, é a fome. O cara já tá convocado, ele já vai para uma Copa do Mundo, ele quer botar preocupação na cabeça do treinador, porque ele não quer chegar lá. Pode perguntar todo mundo, né, Felipe? Todo mundo quer jogar, todo mundo quer entrar. E quando ele começa a ver brecha... Por exemplo, ó, Endrick, Ryan, Igor, Thiago, que garantiram a vaga ali no minuto 49 do segundo tempo.
Danilo, Paquetá. Os 5 que eu te falei, né? Os Essa cavalos. é a oportunidade Os cavalos. que o atleta tem. Óbvio, quem tá titular, beleza. Eu vou entrar, essa oportunidade que os caras já vão estar um pouco mais cansados, a gente tem que tocar o terror. E foi isso que eles fizeram. Exato. A fome é diferente, Isaac. Exato. Para todos que nos acompanham, a fome é totalmente diferente de quem entra pro segundo tempo num amistoso como esse. Você vê, foi totalmente diferente a forma que o Brasil se comportou no segundo tempo, pressionando alto o tempo todo. O Brasil, o titular, pressionou até os 5, 10 minutos, depois parou e voltou a apertar um pouco no final do jogo. O Brasil, o segundo time que entrou no segundo tempo, foi do início ao fim pressionando. Se tem mais tempo de jogo, faria mais 2, 3 gols. Por quê? Porque é um Brasil com mais fome, mais intensidade. Um Brasil que queria e precisava mostrar mais esses atletas que entraram. No mínimo, a exemplo do que já tinha rolado contra a Croácia, porque o Endrick entrou, mudou o jogo, o Igor Thiago entrou, mudou o jogo, o Ryan entrou bem também, Danilo jogou super bem. No mínimo, eles mostraram pro Ancelotti, ó, tamo aqui. E isso é muito importante. Somos opções reais para você. E isso é importante, porque o Ancelotti já falou sobre isso e eu concordo plenamente. Se você tem um banco, um time B já acomodado, aí era complicado, porque você, além de ter um time titular, nada não rendendo tanto, aí você olha pro banco e fala, mas ali não vai mudar tanto. O Ancelotti hoje já entra e já fala outra coisa. Vinícius Júnior tá falando ao vivo, é isso, gente? Chegando aqui o Vinícius Júnior. Vinícius, parabéns pelo gol. A gente sabe que o quão é importante para você marcar aqui no Maracanã. Foram 2 tempos muito distintos, literalmente, porque 2 equipes diferentes. Queria te ouvir, primeiro, sobre o primeiro tempo que você jogou e como é que você observou a rapaziada aproveitando bem a chance no segundo tempo, né? Acredito que foi um bom jogo para a nossa preparação. Era 2 equipes, né? Uma equipe na primeira parte e uma outra na segunda parte, mas com o mesmo objetivo, para a gente nos preparar para chegar o mais preparado possível na Copa do Mundo. Acredito que os dois times que entraram fizeram muito bem. O que o Mister nos pediu, nós conseguimos colocar em prática e ganhar em casa, ganhar no Maracanã, poder voltar aqui depois de muito tempo que eu não jogo, voltar a marcar. Sempre é muito especial jogar ao lado da nossa torcida, da minha família, e que seja uma energia e um plus positivo para a Copa do Mundo. Aproveitar essa oportunidade para saber de você também essa semana, né, de reencontro na Granja Comaria. A gente sentiu um clima bem bacana, com o Neymar também podendo vir se juntar com o grupo. Os jogadores ficaram felizes, claro, com a presença dele. Dá um panorama para a gente como é que foi essa semana e como é que o grupo embarca o Astral amanhã para os Estados Unidos. O Ney é o nosso ídolo, todo mundo muito feliz de poder jogar com ele. É uma geração muito nova, onde o Ney foi o maior ídolo de todos eles. Poder compartilhar o dia a dia novamente com o Ney é sempre bom. Ele batalhou muito para poder voltar a jogar com a gente, fez de tudo. Voltou a jogar no Brasil junto com o nosso povo para poder estar mais perto de todos eles. E junto com ele e todo mundo no elenco, vamos fazer uma excelente Copa do Mundo e poder mudar a nossa história. Obrigado, Vini. Boa viagem. A gente se vê lá. A gente se vê lá. Tudo bem, ouvimos o Vinícius Júnior que citou o Neymar. A gente tem 72 mil pessoas hoje no Maracanã, um belíssimo público. E o Neymar foi ovacionado quando ele apareceu antes do jogo. E mesmo antes de aparecer, já tinha gente cantando o nome do Neymar aqui no Maracanã. O Neymar é muito amado por todos. Obviamente que tem as pessoas que criticam, mas penso eu que a maioria até das pessoas que criticam também gostariam que o Neymar, estão felizes que o Neymar foi convocado para a Copa do Mundo. O Neymar é um grande ídolo nacional, mundial, grande nome. Por mais que não esteja no auge da sua carreira, é um grande nome. E é um cara que eu não tenho dúvida de que vai nos ajudar bastante. Hoje, esse carinho da torcida, mesmo que ele não tivesse entrado em campo, é importante para ele se sentir amado, sentir o carinho e também a responsabilidade que ele tem para trazer o Hexa para o nosso povo, para o Brasil, que a gente está precisando disso já tem tempo, né? Ó, não sabemos ainda quando o Neymar estará à disposição. Eu pergunto, por aquilo que vocês viram do time hoje, qual a função que vocês imaginam o Neymar desempenhando no time quando ele entrar nesse time, nem que seja por alguns minutos? André, a primeira situação, a primeira coisa, né? A gente tem que falar sobre o Ancelotti, sobre essa situação, né? Ele já cortou pela raiz. Minutinho. Ryan falando ao vivo. A galera gritou e você correspondeu rápido em campo. Como foi a sensação de marcar o primeiro gol com a camisa da seleção brasileira aqui, com essa galera aqui, então? Cara, sensação de felicidade. Agradecer a Deus por esse momento. Primeiro gol com a seleção brasileira. Agradecer também o carinho que a torcida teve comigo aqui. Como tu falou, né, cantaram a musiquinha, oi, boa noite. Então, teve o gol e agradecer a Deus por isso. Mariana,
No lance do gol, eu percebi que você faz um gesto com a mão esquerda pedindo para o Igor Thiago fazer a pressão. Vocês dois são grandões, põe medo ali na zaga adversária. Você acha que isso pode funcionar na Copa do Mundo também? Sim, com certeza. A gente vem treinando essa semana muito bem. Quando ele fez o gatilho ali da pressão, já fiz um movimento com a mão para ele pressionar mais forte o goleiro. Ele pressionou e a bola sobrou em mim e saiu o gol. Agora, para vocês que entraram no segundo tempo e o jogo fluiu de uma maneira muito boa, muito positiva, coloca uma pulguinha ali atrás da orelha do Ancelotti, né, para esse time titular aí no ataque. Acho que sim. O time que entrou no segundo tempo vem treinando muito bem essa semana, os treinos. Então hoje a gente pôde entrar dentro do campo, contribuir, que a gente vem treinando. E fez 4, 5 gols no segundo tempo, então agradecer a Deus por isso. Muita gente vai te pedir essa camisa, mas você vai guardar do primeiro gol com a seleção? Com certeza, vou guardar ela, essa aqui é especial. Valeu, parabéns, Rayan. Tamo junto. Muito bem, ouvimos Rayan, Paulo Nunes. Falar do Neymar dentro do campo é chover no molhado, né? Toda a capacidade que ele tem, a qualidade, mas o que chama a atenção foi, primeiro, o Ancelotti cortar pela raiz, essa questão, se o Neymar vai, se não vai, isso já facilita, já ajuda. Isso melhorou, que isso? Tudo bem demais? Fala, Rafinha, bem-vindo, cara. Bem-vindo. Bem-vindo, cara. Bem-vindo. Vamos microfonar o Rafinha. Rafinha jogou o primeiro tempo. Assim que ele estiver ouvindo... Quer completar essa só para acabar, já que o Rafinha está aqui, acho que até melhor isso. Mais do que o Neymar no campo, André, é a questão dele pro grupo, né? Pelos jogadores que gostam de estar com ele. O Ancelotti demonstrou isso e lá na Granja, isso foi muito claro, né? A felicidade de todo mundo, com o grupo na mão. Eu acho que além do campo, a gente tem que olhar também o entorno. Eu acho que é importante. A gente que foi jogador sabe quanto é importante num tiro curto de competição você ter um grupo coeso. E a seleção mostra isso hoje. Deixa eu dar as boas-vindas ao Rafinha. Tá ouvindo bem a gente, Rafinha? Obrigado pela presença, cara. Seja muito bem-vindo. Começar perguntando a sua análise desse último jogo aqui em território brasileiro, antes de embarcar amanhã para os Estados Unidos. Bem-vindo ao fechamento, é um prazer ter você aqui. Boa noite, obrigado aí pelo convite. Cara, acho que a gente precisava, né, antes de viajar para os Estados Unidos, acho que era importante a gente receber esse carinho do torcedor e também alguns pontos que a gente tem que melhorar. É importante, antes de começar a Copa, a gente poder ter esses amistosos para poder fazer alguns ajustes, que acho que é muito importante. Nada melhor do que terminar a nossa preparação no Brasil diante do nosso torcedor. Então foi muito importante, fora a vitória, os gols, acho que o nosso desempenho também para poder analisar aquilo que a gente precisa melhorar. O que você acha que precisa melhorar, já que você começou falando sobre isso? Cara, acho que é o entendimento melhor do jogo, de quando controlar melhor o jogo e quando poder atacar mais rápido. Acho que isso vai ser importante, a gente chegar na competição mais calejado nesse sentido. Acho que teve momentos no jogo que a gente poderia ter controlado melhor, teve momentos também que a gente poderia ter acelerado mais, mas também esses são detalhes que ao decorrer né, dos dias que a gente tem agora, a gente pode, com certeza, a gente vai ter tempo para poder melhorar nesse aspecto. Em cima disso, o controle, né, a qualidade quando vocês têm a bola, essa seleção, que tecnicamente é muito alto o nível, sem a bola. Fazer uma pergunta rápida pra você lá, coisa rápida. Não, mas eu volto. Vai voltar? Vou vai voltar, lá fechar lá, vai lá fechar. Craque desse, você tem que voltar. Tem que ir lá fechar, pessoal, tem que ir lá fechar, não tem jeito. Ainda mais sendo o último jogo do Brasil aqui no nosso país, Maracanã, tem que ir lá fechar, porque daqui a pouco eles vão viajar, mas depois que volta. Aquela questão, né? Exatamente, que faz uma diferença enorme. O grupo unido, o grupo fechado faz uma diferença enorme. Isso a gente já começa vencendo já Copa do Mundo, isso faz diferença. Eu queria muito perguntar, quando ele voltar para cá, uma expectativa que o Brasil tem com o Rafinha. A gente está vendo o Igor Thiago batendo mais um pênalti, 2 gols de pênalti do Igor Thiago. Porque eu sei que o Ancelotti costuma repetir ali internamente que na visão dele, Ancelotti, a gente tem 2 dos 5 melhores jogadores do mundo na atualidade, Vinícius Júnior e Rafinha. E ele dá muito moral para esses 2. Eu queria muito ouvir o Rafinha, como ele recebe esse moral, porque quando ele joga pelo Barcelona, ele é de fato um monstro. E se ele se vê assim também, com esse protagonismo que o Ancelotti quer dar a ele no time brasileiro. Mas eu não tenho dúvida alguma. Ele é um dos grandes nomes, uma grande referência no futebol mundial, referência no clube onde joga,
já campeão no clube onde joga. Então, assim, é um cara que é de suma importância para essa engrenagem da seleção brasileira. E nós precisamos de jogadores assim, que fazem a diferença. Numa Copa do Mundo, é tiro curto. Então, uma jogada ou outra ele pode definir, uma jogada ou outra ele pode fazer um gol, uma jogada ou outra ele pode fazer uma jogada e colocar o companheiro na cara do gol. Por isso a importância desse atleta e também na parte da liderança, porque é um dos capitães do clube onde joga. Então, é um jogador completo para mim, eu sou muito fã desse tipo de jogador e eu não tenho dúvida de que vai ajudar muito o Brasil nessa corrida para trazer o Hexa. Não dá para fazer análise coletiva de um time que não será coletivo. Não teremos esses 11 do segundo tempo jogando. Então, acho que valeu pelos potinhos que o Pedro Ivo separou aí pra gente. Os potinhos das individualidades. Vai dando opções, né? Participe com a gente no nosso chat. A gente já tem enquete aqui, ó. Seleção brasileira empolgou depois da goleada contra o Panamá. Opções. O Hexa vem aí e o Vitor Birner já votou nessa opção. Não, votei no calma. E calma. Calma. Sempre ponderado, né? Nem sempre. Ponderado, Vitor Birner? Nem sempre. Depende do assunto, viu? Ponto alto e ponto baixo da seleção hoje. Zupa, tudo bem? Tudo bem, amigos. Uma ótima noite a todos. Acho que de uma maneira geral, a gente tem que entender, para analisar o jogo de hoje, qual era o objetivo do jogo de hoje. O objetivo, do ponto de vista institucional, era a despedida do público, era aproximar a seleção do torcedor, era trazer um clima mais de festa antes, durante e depois da partida. Eu acho que nesse contexto o jogo terminou do jeito que a CBF esperava. Com goleada do resultado final, com festa da arquibancada, com muitos jogadores em campo sendo aplaudidos pelos torcedores, com jogadores com história direta ou indireta no Maracanã, marcando Vinícius, Ryan, Paquetá, né, jogadores marcando e fazendo, contribuindo para que o ambiente fosse muito positivo. Do ponto de vista institucional, anímico, cumpriu. Agora, em campo, não era um jogo que ia mostrar se a seleção brasileira está pronta para o Mundial. Ela poderia mostrar se o Brasil não está pronto para o Mundial. Se o Brasil jogasse muito bem no primeiro tempo, seria contra o Panamá e não seria este nível de atuação que nos daria a segurança da opção o Hexa vem. Agora, se o time titular tivesse problemas contra o Panamá, mostraria que ele não está pronto para a Copa do Mundo. E teve. O time titular jogou pior do que o Panamá, na minha opinião. Os números não provam, os números nos ajudam a interpretar o que a gente vê em campo. O Brasil teve menos posse que o Panamá no primeiro tempo, as seleções finalizaram de maneira igual no primeiro tempo, e o Panamá me pareceu mais confortável no jogo na primeira etapa do que o Brasil. O Panamá. Então, assim, o primeiro tempo me preocupou naquilo que o jogo tinha como propósito, que era mostrar, era para o Brasil sobrar mais no primeiro tempo, e o Brasil não sobrou. Então, para mim, o ponto alto e o ponto baixo, eles trazem a mesma palavra, que é pressão. Eu achei a pressão do Brasil, com e sem bola, no primeiro tempo, abaixo do esperado, e por isso eu acho que o Brasil foi mal. E eu achei a pressão do Brasil, com e sem bola no segundo tempo, muito boa. E isso passa muito pelo que representa, ou pelo que representaram os 45 minutos dados a esses jogadores há 10 dias da Copa do Mundo. Então, para mim, a pressão do primeiro tempo foi o ponto baixo. A pressão do segundo tempo foi o ponto alto. Gera preocupação pelo que vimos na primeira etapa, mas gera ânimo pelo que a gente viu dos jogadores que vieram do banco, que são atletas que a gente tem essa esperança que podem transformar jogos durante a Copa ou até incomodar titulares na briga por uma vaga nos 11 iniciais. O Danilo é um desses caras aí que com certeza vai incomodar muito. Esse se tem um potencial para ser titular, que é um negócio impressionante. E que quando a gente fala do Danilo, não está falando de hoje, né? Sim. Está falando de algo que está construindo isso. Está sendo construído. Para mim, é o melhor jogador brasileiro em atividade no Brasil. Até porque são poucos brasileiros. Cada vez menos. Isso é verdade. Vitor Birner, ponto alto e ponto baixo da seleção hoje. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jailson, Zupac, professor. Boa noite, Pedro Ivo. Quando a gente foi ao Rio para fazer a cobertura da convocação, você perguntou para a gente qual seria a seleção brasileira da estreia. Isso. Eu disse Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e muita dúvida na lateral direita, Alexandro. Bruno, Casimiro, Danilo, Rafinha, Vini e Matheus. Sem o Luiz Henrique. Sem o Luiz Henrique. Que foi Você lembra? Lembro, isso eu lembrei. Assim, lembrei que até eu peguei esse teu contraponto aí para passar para os outros também, porque o pessoal estava colocando o Luiz Henrique. E o jogo de hoje aumentou minha convicção não só sobre isso. Primeiro, o Brasil, obviamente, é uma seleção muito longe de estar pronta. Vocês já falaram sobre tudo. O Brasil, por exemplo, perde a bola, a recomposição
pouco bagunçada no primeiro tempo, deu muito espaço, o professor Salcedo falou sobre isso. Não é culpa dos zagueiros, apesar de o Léo Pereira não ter condição de ser titular da seleção brasileira, o Bremer pode brigar por uma vaga. Acho que não vai brigar com o Marquinhos, porque tamanho do Marquinhos e tal, e de repente não firma um lateral direito ali como o Wesley, mas você tendo o terceiro jogador de meio de campo, você ajuda a fazer isso com o Wesley. Quando você tem vários jogadores entrando bem, e você gera uma concorrência. Outra coisa que eu também falei aquele dia, a gente tem que lembrar disso. O Ancelotti não vai para a Copa do Mundo com a seleção. Ele tinha a seleção pronta para desenvolver e poderia mudar uma coisa ou outra. Ele não vai para a Copa do Mundo. Isso para mim é muito claro, é o ponto alto da seleção brasileira. Porque ele é um técnico que sabe a urgência do momento numa Copa do Mundo, num mata-mata, como era, por exemplo, como foi, por exemplo, no Real Madrid. E eu acho que ele vai definir isso nos treinos. Então, a seleção brasileira tem que estar pronta, e eu acho que ele pensa assim, essa é a grande questão, só no mata-mata. Então eu acredito que ele estreia no Marrocos, jogo difícil, com o Danilo como terceiro homem. Eu acho que ele joga as outras 2 partidas com os 4 atacantes, porque isso é bem viável. E aí ele define qual primeiro é o sistema de jogo, porque eu acho que ele não tem certeza. Enfrentar uma seleção teoricamente melhor ofensivamente, com jogadores de mais qualidade, isso pode ser muito prejudicial. Tanto que o jogo contra a França, o Brasil tinha um jogador a mais e sofreu. Sim. Né? O Brasil tinha um jogador a mais e sofreu. Que sofreu com contra-ataque, sofreu com a velocidade do meio para frente que a França tem. Então, assim, hoje foi contra o Panamá. Por isso, de repente, que quando eu falei no início do programa, eu falei sobre uma pulga atrás da orelha do treinador, é isso. Quando ele de repente, ele fala, olha, pode ser que a gente mude a estratégia, é justamente por isso. Ele pensa como nós, ou nós pensamos como ele, porque o maior treinador da história, um dos maiores, é ele, né? Então, assim, de fato, nós entendemos aquilo que ele também entendeu. Um jogo contra o Panamá, a gente sofreu bastante, a gente não pode deixar tanta liberdade para uma equipe adversária, principalmente uma equipe, de repente, muito mais forte, como é a seleção do Panamá, que seria muito mais difícil para o Brasil. E essa cai no ajuste, né, que ele tem falado de sistema Exato. tático, né, o que o Paulo acabou de falar agora. O primeiro tempo, quando o Vini faz o gol, a gente já pensou, né, agora vai, né, o time vai empolgar e o cenário ideal, festa no Maracanã, lotado, mais de 70 mil pessoas acompanhando, e aí o Vini faz um gol com 1 minuto de jogo. O Brasil começa a ter, eu acho que por causa desse sistema tático, dá espaço para a seleção do Panamá. O Panamá do meio de campo para frente, muitas vezes estava partindo de frente com a linha de defesa do Brasil, sem nenhuma durou pressão. eu estava marcando ali, o Brasil começou com o pé literalmente no acelerador. Tanto que quem rouba a bola numa pressão alta é o Casemiro. Casemiro rouba a bola numa pressão alta, o Vini recupera, toca pro Vini, ou não lembro se na recuperação mesmo foi pro Vini. O Vini, ele pisa no acelerador também, ele encara o adversário e dá uma chapada maravilhosa, 1-0. Eu falei, cara, vai ser para 5. Aí durou até uns 7 minutos, 8 minutos, depois o Panamá começou a ter posse de bola no campo de defesa do Brasil. Exato. Jogou a seleção para trás. Exatamente. Falei, gente, o que está acontecendo? Aí eles empataram o jogo e no final o Brasil pisou novamente no acelerador. Então, contra o Panamá, gente. Jogando no Maracanã para 72 mil pessoas. Você imagina próprio Marrocos, que já é uma seleção mais forte, França, enfim, a Espanha, as seleções que já são mais fortes. Seria realmente algo trágico. É que Boa coisa que temos que melhorar. Óbvio, é uma noite para nós bonita. Agradecemos, coisa mais importante, agradecer a torcida, o ambiente criado. Para nós é uma injeção formidável. Que o teu time joga assim, Casemiro, Bruno Guimarães, aí o Luiz Henrique, era o Estevão, mas agora é o Luiz Henrique, Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. Existe a possibilidade, de repente, em alguns jogos ou contra equipes mais fortes, você tirar um atacante e adicionar mais um meio-campista, como a gente viu hoje no segundo tempo? Isso passa pela sua cabeça mexer assim na equipe? Sim, passa por a minha cabeça a possibilidade de mudar a equipe, de mudar a estratégia. Eu acho que o jogo da segunda parte mete mais dúvida. Isto para mim é bom, é importante ter dúvida positiva. A verdade é que o jogo da segunda parte me mete mais dúvida. Isto é muito bom. Nessa linha, mister, o
O Thomas Christensen acabou de dizer que assistiu aos jogos contra a França e Croácia e que ele percebia que o Brasil castigava muito quando havia erros no próprio campo de defesa do adversário. Na minha conta, o Brasil fez 24 gols, 6 pressing. Pressing, retoma, gol, como foi o primeiro gol hoje. Sim. Queria entender para você a importância disso, do pressing, e ao mesmo tempo, na linha do que perguntou a Raíssa, o time às vezes espaça demais, né? No primeiro tempo parece que há momentos de espaçamento. Há mesmo, ou é uma impressão equivocada minha? Não, de acordo. A qualidade dos jogadores da primeira parte, obviamente, para a intensidade, para o tema físico que eles têm, são jogadores muito fortes, que pressionam muito forte, sobretudo arriba, um pouco menos atrás. Então, a pressão alta é um aspecto que queríamos fazer na primeira parte. A verdade é que quando nos sale a pressão, que não sempre sale, é muito importante replegar mais rápido e por isso creio que de acuerdo que el equipo no estaba muy compacto. Esto ha sido bastante claro en la primera parte, un tema que tenemos que mejorar porque la solidez defensiva es muy importante, también porque con el bloque bajo nos permite jogar mais em contra-ataque. Esse era o Wellington Campos da Rádio Itatiaia. Faltam 13 dias para a Copa. O senhor já tem o seu time definido ou nesse período o senhor vai definir o time do senhor? Definido 100%, obviamente não. Faltam jogadores, porque falta Marquinhos, falta Magallanes, falta Martinelli. A lista não está completa. Sigo pensando que tenho uma boa lista, que me mete dúvida. Então, nação rubro-negra, galera, a seleção encantou os brasileiros, isso mesmo, dando um show de goleada em cima no Panamá. E aí, já deixa todos os torcedores, tanto os rubro-negros como os brasileiros, empolgados já na esperança do Hexa. Todos nós queremos esse Hexa, que já era para ter chegado faz tempo, mas parece que agora com Carlo Ancelotti vai chegar. Ele garante que vai para jogo, está para jogo e os jogadores também estão para jogo. E claro que o foco total é na estreia, né? A estreia vai ser daquele jeito. E qual time vocês gostaram mais? O do primeiro tempo ou do segundo tempo? Lembrando que a Selefra foi unânime. O Ancelotti fez questão de manter os jogadores do Flamengo na seleção, ou seja, no time do primeiro tempo e no time do segundo tempo, mostrando assim o poder do Mengão. Não é à toa que é considerado o Real Madrid das Américas. E lembrando que Ancelotti era o técnico do Real Madrid, que trouxe muitos títulos para o Real Madrid, né? Ganhador da Champions, né? De muitas Champions, né? E também da Copa do Rei. E aí, será que é ele mesmo que vai trazer esse Hexa? Vamos aguardar, vamos torcer, fazer a nossa parte, né? Porque Ancelotti está fazendo a dele e os jogadores também. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa seu like, compartilha o vídeo, não esquece de hypar o vídeo. Deixa aquele like maroto e lembrando aí de deixar os créditos aí para a ESPN Brasil e também para a Sport TV. Até o próximo vídeo, galera.